E aí, tudo certo? Meu nome é Pedro Henrique Marques, sou aluno de Ciência da Computação aqui do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da Universidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Python, passar uma visão geral, onde ele é aplicado, e explicar no final desse vídeo um pouco da sintaxe dele, e ensinar para vocês o básico do Python na menor quantidade de tempo possível, ok? Então, basicamente, o Python é uma linguagem muito utilizada, tipo, muito utilizada mesmo. Ele tem entre as principais linguagens de programação há cerca de 8 anos. Ele tá lá em cima com Java, JavaScript e o Python, são as 3 principais linguagens do mundo. Ele é uma linguagem que ele tem como característica ser uma linguagem muito simples. E ele foi criado em 1989 pelo Guido van Rossum. E ele foi inicialmente criado como uma linguagem de script, que tinha como objetivo, por exemplo, você tem um grande programa criado numa outra linguagem, você cria scripts para esse programa, para que você possa fazer alterações dentro desse programa que você tem. Então, meio que uma linguagem de automatização. Eh, Ele tem como característica, como eu já mencionei, ser uma linguagem bastante simples, uma linguagem muito fácil de entender, muito próxima do inglês e é caracterizado como uma linguagem do mais alto nível, tá? Ele é muito utilizado atualmente em ciência de dados, em web com Django e em outros ecossistemas com, por exemplo, o Raspberry Pi, para que você possa fazer sistemas embarcados utilizando Python. Tem também outros frameworks voltados para desenvolvimento mobile com Python, que também estão tendo bastante suporte. Então é uma linguagem bastante vasta, que tem bastante aplicação, mas onde ele é mais utilizado, com certeza, sem sombra de dúvidas, é para ciência de dados e inteligência artificial, ok? Bom, agora eu vou passar aqui para vocês, uma visão geral do Python, passar para vocês uma noçãozinha aqui. Então, meu objetivo é em 10 minutos explicar o básico do Python para que você possa sair dessa aula aqui sabendo pelo menos como manipular ele brevemente, tá? Tendo uma noção. Claro, se você já tiver uma noção de como programar, vai ser muito mais simples, mas caso você seja totalmente leigo nisso, eh, você vai conseguir acompanhar da mesma maneira. Claro, você vai ter que fazer algumas pausas, porque o objetivo aqui é te ensinar o básico na menor quantidade de tempo possível, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar? Então você pode começar aqui, você vem no seu navegador, a gente pesquisa Google Colab, tá? Clica aqui nesse primeiro link e New Notebook. O Colab ele é um ambiente para que a gente possa rodar Python sem ter que fazer um grande número de configurações. Claro, se você estivesse atuando no mercado profissional, você precisaria de uma ideia com PyCharm ou o próprio Visual Studio Code, que é onde são mais utilizados com a instalação de alguns pacotes no seu computador também. Mas aqui, como o objetivo é ser simples e rápido, a gente vai fazer aqui no Google Colab mesmo, que ele vai atender todas as nossas necessidades, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente pode o comando básico em toda linguagem de programação é mostrar uma mensagem na tela. Então é isso que a gente vai começar fazendo, tá? Então acompanhe comigo só. Print é o nome do comando. Toda vez que você quer mostrar algo na tela, você utiliza do print. Então print hello world, ok? E esse comando, quando a gente apertar aqui nesse botãozinho, ele vai rodar. Ele vai executar aquele comando, tá? Lembrando que tem que estar entre aspas duplas e o texto aqui dentro dessas aspas duplas. Abre aspas, texto, fecha aspas, tá? Então aqui tá a nossa mensagem. Uma coisa que é interessante de eu explicar para vocês aqui, nas linguagens de programação a gente consegue utilizar diferentes tipos de dados. Então a gente tem os tipo texto, tá? Que é basicamente a gente coloca dentro de aspas duplas, ou simples, mas por convenção geralmente coloca texto dentro de aspas duplas e caracteres únicos. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, só uma letra dentro de caractere de aspas simples e um texto dentro de aspas duplas, ok? Outro tipo de dados que nós temos aqui são os dados do tipo inteiro, que é basicamente 90, que é um número inteiro. A gente tem também os tipos decimais, que é tipo 18.3. A gente tem um outro tipo aqui que é o mais diferente, o mais difícil de interpretar, que pode ser que você não tenha visto, que é o booleano, que a gente chama. O nome dele é booleano. Isso daqui que eu acabei de fazer, quando você coloca um asterístico e coloca um texto, tá vendo que ele fica destacado em outra cor. Isso é porque isso daqui se trata de um comentário, ou seja, ele não é lido pelo compilador, ele não é executado pelo código, essa linha é meio que ignorada,
ok? Então, o tipo booleano, ele é true ou falso, tá? Ele só pode ser um desses 2 tipos de dados, ok? Então vamos lá, já foi 3 minutos do tempo que eu falei para vocês, então vamos colocar a mão na massa. Então, eu mostrei para vocês o comando print, que você consegue colocar uma mensagem. Como eu estou mostrando um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas necessariamente. E se eu quisesse mostrar, por exemplo, um número, não precisaria colocar entre aspas duplas. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Aqui eu vou explicar para vocês o conceito de variáveis. As variáveis, você pode imaginar ela como caixas, ok? Com uma caixinha, tipo nome. E dentro dessa caixinha, a gente vai armazenar um valor dentro dela. E toda vez que a gente chamar por essa caixa, ela vai mostrar pra gente qual que é o valor que está dentro dela. Ela não vai se referir a si mesma, mas sim aquilo que a gente colocou dentro dela. Então, se dentro dela eu colocar o número, como eu coloquei o nome da variável, isso daqui é o nome da variável, igual, então é o nome da caixa, igual o que você vai colocar dentro da caixa. Você pode imaginar dessa maneira. Por exemplo, eu vou colocar o texto, Pedro, tá? Então, se eu vier aqui na linha de baixo e mostrar nome, ou seja, eu estou perguntando o que tem dentro dessa caixa. O que tem dentro dessa caixa é o nome, é o texto Pedro, ok? A gente pode dar continuidade aqui fazendo da seguinte forma: vamos criar outras variáveis, tá? Então, nome, vamos colocar, por exemplo, idade, que é 18 anos. Idade, como vocês podem ver, é uma caixa que a gente colocou o número 18 dentro dessa caixa. Então, se eu pedir para ele mostrar aqui idade, ele vai mostrar 18. Agora vamos colocar aqui a altura. Eu tenho 1,78, 1,78. Estou colocando aqui a altura em metros, ou seja, um valor quebrado. Hã, altura e vou colocar é homem, é homem. Ou seja, isso daqui é uma variável true ou falso, ou seja, eu sou homem, sim ou não, tá? Não, falso, certo? Então aqui no caso, true. Boa. Eh Uma questão aqui sobre as variáveis, a gente não pode começar as variáveis com números, elas não podem ter espaço, então pode dizer nome da pessoa. Você não pode escrever assim, você não pode dar espaço no nome de variáveis. Você teria que colocar dessa maneira aqui se você desejasse colocar mais texto. eh, Dessa maneira, ou tudo minúsculo, mas por convenção, a gente chama isso daqui de camel case, que é para ir variando entre letras minúsculas e maiúsculas para indicar a separação. Nome da pessoa cadastrado, por exemplo, tá? Então, esses são os nossos tipos de dados. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa bem legal, que é as estruturas de as condicionais, tá? Então, vamos pegar não, na realidade, deixa eu mostrar uma coisinha bem legal que a gente consegue misturar o nosso texto com variáveis quando a gente está usando o print. Então vamos criar aqui uma variável nome, vamos escrever aqui Pedro, ok? E vamos fazer o seguinte, vamos dar print, o nome dele é 2 pontos, espaço, ok? Isso daqui é o texto que a gente está escrevendo. Na realidade, eu nem preciso colocar espaço, se não quiser. Posso colocar uma vírgula ou um sinalzinho de mais. No caso aqui, vamos colocar um sinalzinho de mais mesmo. Nome. E vamos ver o que que acontece. Vamos rodar. O nome dele é Pedro. No caso, também poderia colocar essa vírgula. E ele funcionaria da mesma forma, só que ele dá o espaço pro padrão quando eu coloco a vírgula. Ok? Então, aqui meio que ele está pegando essa variável e colocando aqui depois. Ah, por que que eu faço isso? Porque caso você alterar isso daqui para outro nome, que acontece, ele altera ele diretamente, sem eu ter que ficar trocando aqui, trocando aqui, trocando aqui, trocando aqui. Então vamos supor que eu tivesse 50 linhas disso daqui, eu não teria que trocar um por vez. Eu só trocaria lá em cima e ele mostraria todas as vezes aqui, ok? Então vamos lá, agora vamos explicar um pouquinho sobre condicionais. E provavelmente vai ser por aqui onde a gente vai parar mesmo. Então vamos lá, o que que é uma condicional? Uma condicional a gente perguntar para o programa: "Se isso daqui acontecer, faça tal coisa. Se não acontecer, faça outra coisa". É basicamente essa a proposta, ok? Então vamos imaginar isso daqui juntos. Então vamos criar aqui, por exemplo, idade, ok? Vamos falar que ele tem 18, que essa variável idade vale 18 anos. Então vamos falar assim: se o if, se vocês pesquisarem, do inglês é se
certo? Calma, deixa eu digitar aqui. If, se, então se idade, esse daqui é o sinal de comparação, ou seja, se idade for maior do que o valor que a gente pedir, 2 pontos, a gente pode mostrar na tela, é um adulto. E dentro disso aqui, dentro do if, a gente pode utilizar uma outra coisa, que é o else. Só que o else, qual que é a questão do else? O else a gente não pode utilizar ele independentemente. Diferente do if, que a gente pode aplicar em qualquer lugar, o else ele necessariamente tem que estar associado a uma condicional, a um caso if. Então a gente pode colocar print não é um adulto, ok? Então vamos rodar isso daqui. Ele falou não é um adulto, mas você pode estar se perguntando, pô, ele tem 18 anos. Por que que não é um adulto? Porque eu falei, se a idade for maior do que 18. 18 não é maior do que 18, 18 é igual a 18. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Tem uma outra estruturinha que é o elif, tá? E a gente pode colocar ele aqui, e com ele, o que que a gente consegue fazer? A gente consegue criar uma outra condicional, e ele funciona da mesma maneira que o else. A gente não pode criar ele independentemente, então eu tenho que colocar aqui uma outra condicional, é como se fosse um if dentro de wait. Então, se esse cara aqui não acontecer, a gente vai testar esse outro caso. Então, idade igual, sinal de comparação, então não é um igual, isso daqui é uma atribuição, eu estaria atribuindo um valor à idade, por isso eu coloco 2 para comparar. Idade igual a 18, a gente pode mostrar na tela, print, tem, opa, como é um texto sempre dentro de aspas duplas, tem exatamente 18 anos, ok? Então aqui tem exatamente 18 anos. Se eu colocar que tem 80 anos, é um adulto. Se eu colocar que tem 5 anos, por exemplo, ele vai falar, não é um adulto. Ok? Então tá acabando nosso tempo aqui, como a gente pode ver. E agora eu vou querer fazer uma proposta para vocês que... Ah, não, na realidade, eu vou ensinar mais uma coisinha para vocês bem legal, que é a seguinte, receber dados do usuário. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui nome, em vez de eu atribuir um valor eu mesmo, eu posso escrever input. Aqui, acabou nosso tempo, mas mesmo assim eu vou continuar um pouquinho. E aqui a gente pode receber esse input, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ele me abre uma caixinha de texto aqui embaixo, como vocês podem ver, e eu posso digitar o valor aqui dentro. E aí, ele recebe aquele valor. Então, print, vamos fazer aquilo lá que eu já ensinei para vocês, o nome dele é, com 2 pontinhos mesmo, vírgula, nome, ok? O nome dele é Pedro Marques. O nome dele é Pedro Marques, tá? Então, com isso, você consegue começar a trabalhar condicionais e receber esses dados, tá bom? E a gente consegue fazer umas coisinhas bem legais, tá certo? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui. O que acontece? Esse valor que eu recebo, ele é um texto. Então, eu tenho que converter esse valor. Então, eu vou falar aqui valor convertido. Ele vai ser basicamente o que tem dentro da variável nome convertido para um valor inteiro, só que aqui eu não quero mais nome, agora eu quero idade, ok? E a gente vai copiar esse código aqui de cima, tá? A gente vai copiar esse código aqui de cima e vai aplicar aqui embaixo, ó que legal. Aqui, e vai colocar aqui idade, tá? Então, com isso eu posso rodar o código, eu vou digitar aqui um número, por exemplo, eu tenho 18 anos, tá? O que que aconteceu? Aqui que eu tô comparando com idade, então eu não posso comparar com idade, justamente, deu um problema, porque eu tô comparando um texto com um número. Por isso eu tenho que utilizar a minha variável valor convertido aqui, ó. Valor convertido e aqui valor, opa, valor convertido, tá? Então eu posso rodar, falar que eu tenho 18, tenho exatamente 18 anos. Se eu falasse, sei lá, 25, ele diria, é um adulto, certo? Então, foi isso a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tirado algo de produtivo daqui. Caso você já tenha
familiaridade com outras linguagens de programação, você pode ver o quão o Python é simples. Caso seja o seu primeiro contato, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido ficado claro para vocês, mesmo que tenha sido rápido, mesmo que tenha sido objetivo. O propósito aqui era passar uma visão geral da linguagem para que você possa começar a criar seus projetinhos. A partir disso, de receber dados do usuário, converter dados para um outro tipo e fazer comparação, a gente já consegue fazer uns programinhas bem divertidos, ok? Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos vocês, tamo junto.